Muitas vezes falamos do suicídio a partir do fato consumado, do ato realizado, concretizado por parte de alguém. A proposta nesse vídeo é falarmos do suicídio muito antes dele de fato ser concretizado. Como é que uma pessoa passa a carregar dentro de si, seja pelos pensamentos, sentimentos, emoções, a intenção, o vislumbre, a ideia, o pensamento a respeito da possibilidade de um suicídio. O que seria o suicídio antes do fato consumado? Como é que nós podemos perceber que alguém está caminhando para vir a ter ideias suicidas, para vir a ter pensamentos, desejos, ou para só ver a saída da dor que está sentindo, do sofrimento que está vivenciando no ato do suicídio? Essa é a proposta nesse vídeo. Vale frisarmos que o suicídio é um fenômeno multifacetado, de diversas causas, e que abordagens da psicologia podem ter perspectivas diferentes a respeito desse fenômeno. Aqui eu vou tratar o suicídio a partir da visão da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. É importante conceituarmos que para a psicologia analítica trabalhamos muito o inconsciente. A nossa psique é formada de consciente e inconsciente. Muitos dos nossos aspectos, entenda aí pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos e atitudes, estão sim à luz da nossa consciência. Nós sabemos que temos, utilizamos, manejamos no nosso dia a dia, mas alguns outros estão no inconsciente, ainda não são conhecidos por nós e não acessamos com a mesma facilidade. Muitas vivências estão em conflito, porque conteúdos do inconsciente estão muito distantes de conteúdos conscientes. Isso gera um conflito interno, da mesma forma que vivemos conflitos na nossa vida diária. Por exemplo, quando temos uma opinião a respeito de um contexto e a pessoa que está conosco tem uma opinião totalmente contrária. Se ambos tivermos habilidades para mediar essas diferenças, ok, podemos entrar aí até numa terceira visão a respeito do contexto, contemplando coisas que são minhas e coisas que são da outra pessoa. Mas a maioria das vezes não é assim que acontece. A oposição em relação à visão sobre algo gera conflitos, ou seja, cada parte vai tentar predominar a sua visão sobre aquilo. Acontecem discussões, dissabores, desentendimentos a partir disso. Da mesma forma, conflitos internos, onde não envolve diretamente alguém do nosso convívio externo e literal, também acontecem em nós. Ideias, pensamentos, sentimentos que estão no inconsciente podem estar em total oposição a ideias, pensamentos e sentimentos que estão no consciente. Esses conflitos vão gerando uma tensão interna. E dessa tensão surgem alguns movimentos que levamos para o concreto. O suicídio, nesse contexto, pode vir como uma forma de buscar resolução para essa pressão, para esse conflito que está ganhando uma proporção desastrosa no mundo interior de uma pessoa. Quando a psique está sobrecarregada por emoções inconscientes que não foram resolvidas, não foram trazidas para a consciência, muitas vezes o suicídio entra como uma tentativa radical de resolver esse conflito e essa pressão. Então, o ego, o gerente da nossa consciência, lidando ou tentando lidar ou até mesmo evitar
essa sobrecarga emocional vinda do inconsciente, gera uma crise existencial, pois ele passa a não interagir com esse inconsciente, a criar recursos e elementos para evitar e desintegrar esses conteúdos de si mesmo. Em outros vídeos, eu já trouxe aqui, relacionando ao sonho, o conceito de sombra. Tudo que não está aceito, trabalhado, integrado pela nossa consciência, pelo nosso gerente aí, o ego, fica na sombra, fica numa parte do inconsciente que atribuímos o nome de sombra. Normalmente, são aspectos, características, experiências, vivências nossas que nós não toleramos, não aceitamos, rejeitamos, não aprovamos. Quando entramos em contato com a sombra e muitas vezes enxergamos que o seu conteúdo é pesado demais, é difícil demais, essa confrontação acaba sendo intensa demais e a pessoa se vê sem recursos para lidar com esse confronto e se vê então presa num extremo sofrimento. Por não encontrar saídas e soluções para essa confrontação, muitas vezes a pessoa vê como uma tentativa trágica, extrema, mas possível, do suicídio. É como se a pessoa dissesse: não tenho possibilidade alguma, não vejo perspectiva de resolver esse conflito. Isso aqui é pesado demais, isso aqui é forte demais em relação aos meus recursos. Então, se eu não posso lidar com isso, se o confronto é desastroso aos meus olhos, o que me cabe? Resolver de uma forma radical esse conflito, esse sofrimento. E aí, muitas vezes, começa então a nascer a ideação suicida, os pensamentos, o suicídio passa a ser uma alternativa, uma possibilidade, começa a vir de forma remota e esporádica esse pensamento, mas ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando energia e força na nossa mente, na nossa psique, e assim vamos considerando essa possibilidade cada vez mais real e presente. Passamos por inúmeras mortes durante a nossa vida, morte simbólica, além sim da morte, da perda, de familiares, de amigos, de outras pessoas, que é uma morte literal. Embora a gente fale muito da morte literal e que todos presenciamos ao longo da vida, perda de familiares, amigos, entre outros, precisamos falar da morte simbólica que vivenciamos muitas vezes durante a nossa vida. Perdemos diversas coisas, temos que deixar para trás diversas coisas para que novas cheguem. Isso é um processo de morte e vida. Por exemplo, quando saímos da infância e estamos ali na pré-adolescência, vamos pouco a pouco morrendo para aquela criança que fomos. Vamos deixando aspectos nossos infantis para trás, abandonando no caminho, abrindo espaço para novas características, aspectos que condizem a essa nova fase. Então nós vivemos esse processo de morrer, de nascer de novo, muitas vezes durante a nossa vida. Mas não tendemos a olhar para esses processos como uma morte, mesmo que simbólica. Então, passamos a considerar a morte somente aquela literal. E muitas vezes a pessoa ali, diante dessa sobrecarga emocional do inconsciente, se vendo numa zona de sofrimento extremo, ela não consegue considerar a morte simbólica desse momento, desse processo na sua vida. O vislumbre da morte, da passagem desse sofrimento para um outro lugar, para um outro estado,
passa a ser da morte literal. Então ela começa a olhar para a saída desse lugar para outro através da morte concreta, do suicídio. Precisamos trabalhar o simbólico desde cedo nas nossas vidas. Entender que passamos pelo processo de morte inúmeras vezes e que eles têm uma finalidade. Um outro conceito, além do consciente, inconsciente, sombra, que é bastante trabalhado, bastante evidenciado pela psicologia analítica, é o do self. O self, ele representa a nossa totalidade. Ele engloba tudo que a gente pode falar aqui a nosso respeito, que a gente conhece, desconhece, acessa, não acessa. Ou seja, sendo a totalidade, ele contempla o que está no inconsciente, o que está no consciente, o que é chamado de sombra, o que é chamado de persona, enfim, é a totalidade. Muitas vezes o suicídio pode apontar para uma não identificação, para um não reconhecimento, para uma desconexão da pessoa com a sua totalidade, com o seu self. Como o self é a nossa totalidade, ele contempla tudo que já fomos, tudo que somos e tudo que ainda podemos ser. Quando estamos desintegrados, desconectados dessa nossa totalidade, perdemos o sentido e o senso de propósito para as nossas vidas. E é aí que, sem esse sentido, sem esse propósito, a pessoa se vê muitas vezes sem qualquer alternativa além do suicídio. Essa falta de propósito, essa falta de sentido é uma grande oportunidade de transformação na vida da pessoa que está nesse extremo sofrimento. Porém, é muito difícil que ela perceba essa possibilidade e, inclusive, que o entorno dela perceba. Mas aí que está um ponto importante. Quando a gente identifica, tanto na gente mesmo, como naqueles com quem convivemos, essa falta de propósito, essa falta de sentido, uma espécie de desgosto em relação à vida, aí é um ponto de propormos essa transformação, de tentarmos ajudar a pessoa a passar por essa transformação. A sua totalidade está pedindo contato, a sua totalidade está pedindo participação efetiva na sua vida. No entanto, essa pessoa está tão à parte, está tão desintegrada desse self, que ela não escuta esse chamado. E cabe a nós, quando percebermos, trabalharmos com isso, com essa possibilidade de transformação, com essa possibilidade de ressignificação de toda essa desconexão com o self. Na psicoterapia de abordagem analítica, nós não lidamos somente com os sintomas. Nós os consideramos, buscamos investigar o que eles querem dizer a respeito do que estamos vivenciando internamente, mas nós convidamos a pessoa, direta ou indiretamente, para olhar para essas ideações, para todo o conteúdo que está motivando esses pensamentos, essas ideias, essas emoções em torno ali da possibilidade do suicídio. Nós não evitamos, nós não negamos, mas com muito cuidado, nós levamos, convidamos, caminhamos juntos com a pessoa para que ela olhe para a raiz desses conteúdos, para que ela identifique o que eles estão querendo dizer sobre essa possível desconexão com o self, com a sua totalidade, sobre esses elementos, aspectos que ela depositou
na sombra e que evita entrar em contato, para que a gente consiga preparar o seu ego, o gerente da consciência, fortalecê-lo para que ele entenda que é possível, né, confrontar esses conteúdos. E confrontar aqui não seria algo agressivo, algo de rivalizar, mas de olhar, de compreender, de entrar em contato, conhecer profundamente esses elementos, esses conteúdos, para que eles possam ganhar espaço, para que eles possam ser integrados, estarem à luz da consciência, gerando menos pressão, gerando menos sobrecarga emocional. Se pudéssemos colocar um objetivo, uma intenção no processo de psicoterapia, quando a pessoa está nesse contexto, nessa temática do suicídio, seria o de convidar, o de acompanhar essa pessoa para acessar e integrar esses conteúdos, gerando uma transformação ao invés de um fim trágico. Essa é a proposta principal. Quando identificamos que a pessoa está ali envolvida por esse fenômeno do suicídio. Integrar os conteúdos inconscientes, essas forças que atuam sobre nós, é uma das possibilidades de prevenção ao suicídio, porque esse trabalho por si só, ele já propõe um propósito, um sentido, um significado para a vida dessa pessoa. Ela estar se trabalhando já passa a ser um propósito de reconexão com o self, com a sua totalidade. Sabemos que existem razões reais e concretas para nos gerar sofrimento na vida. Às vezes estamos passando por um processo de luto, perdemos o emprego, estamos numa crise financeira, acabou o casamento, está com um filho muito doente. Tudo isso são circunstâncias que estamos sujeitos na vida e que sim, vão nos provocar sofrimento. Muitas vezes sofrimento extremo. Mas nem todo sofrimento extremo vai levar à ideação suicida. Vai trazer pensamentos, emoções e até a atitude, né? A concretização disso. Muitos sofrimentos, eles terão um lugar de acolhimento, de trabalho, de tratamento a ser feito. Por isso é importante, quando você perceber em você, ou mesmo em alguma pessoa do teu convívio, que essa temática do sofrimento, das perdas, das dores, do dissabor em relação à vida estão muito presentes, muito recorrentes, é uma fala muito já automática da pessoa ou sua, considere a possibilidade de buscar ajuda, de acionar ajuda, porque sim, esse é um momento extremamente importante para criar esse movimento de transformação e não deixar ser tomado e não deixar ser envolvido a tal ponto de só ver saída no ato do suicídio. A pessoa que pensa, a pessoa que tenta e a pessoa que acaba conseguindo concretizar esse ato, não passou a ter as ideias, os sentimentos e as emoções a respeito do suicídio de uma hora para outra, da noite para o dia. Isso foi nascendo dentro dela, muitas vezes discretamente, ganhando espaço, força, energia, se envolvendo com outras temáticas que ela já carrega, traumas, dores, lembranças, sofrimentos, abusos, de outra fase da sua vida, e isso vai sendo potencializado até que chega num determinado momento onde a pessoa de fato concretiza, vê como essa
a única possibilidade para resolver o seu sofrimento extremo. Portanto, fique atento, fique atenta aos seus próprios pensamentos, sentimentos em torno dessa temática e também das pessoas ao seu redor. E não tenha receio de oferecer ajuda, de alertar por ajuda e de pedir ajuda. Precisamos viver essas transformações que a morte simbólica nos propõe de várias formas e em vários momentos das nossas vidas, para que num sofrimento extremo, numa perda muito significativa ou até num vazio existencial, possamos entender que já passamos por pequenos momentos que nos prepararam, nos fortaleceram, nos capacitaram para passar por mais esse, que pode ser de uma proporção muito maior. Se você gostou dessa temática, da forma com que foi trazida essa temática aos olhos da psicologia junguiana, é óbvio que eu não consigo trazer aqui, nesse único vídeo, com a profundidade que até merece, todo o olhar da psicologia analítica a esse respeito. Mas eu acredito que aqui já tenha elementos suficientes para você olhar para o suicídio não somente a partir do ato concretizado por alguém, mas de um processo que vem acontecendo dentro dela e que muitas vezes pode ser percebido em tempo de ressignificar. Então, se você curtiu a forma qual eu apresentei essa temática, que é tão recorrente e que é bastante trabalhada, principalmente agora no mês de setembro, a prevenção ao suicídio, compartilha, distribui aí na sua rede de contatos. Quem sabe esse vídeo pode ajudar diretamente alguém que está passando ou vivenciando muito de perto essa temática. Compartilha, curte, continua me acompanhando aqui. Eu vou trazer mais temáticas que fazem parte da nossa vida, no olhar da psicologia analítica, trazendo os meus insights, minhas percepções, minha experiência clínica, todo tipo de relato que os meus pacientes, clientes me autorizam trazer para agregar no seu processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, na sua individuação, na sua totalidade, numa vida mais integrada com aquilo que você é e com aquilo que você pode ser.